Boa tarde a todos. Vamos lá aí dar início ao nosso curso gratuito aí para operar gráfico de pontos, tá? Então a gente vai começar um curso aí do zero, tá? O pessoal pediu muito aí para mim lá no Telegram para eu organizar, para eu fazer um curso e tal, mas eu acho que o curso inicial aí tem que ser gratuito, tá, pessoal? Porque para vocês terem uma base interessante para fazer esse curso, até para quem quiser depois, futuramente, ir para mentoria e tudo mais, operar mesa proprietária, já ter um conhecimento maior para poder operar esse tipo de gráfico, tá? E depois só, na verdade, aprofundar um pouco a leitura e assimilar novas ferramentas, que aí é uma coisa mais avançada, já precisa ter um conhecimento um pouco mais avançado da formação do candle, das cores e tudo mais, tá? Então, antes de começar, vamos dar uns recadinhos básicos, tá? Queria, antes de qualquer coisa, agradecer ao Nicolas, o pessoal da Avance Brokers, a parceria aí que a gente está montando com eles. O canal está montando uma parceria com a Avance Broker, que quando vocês fizerem o curso, se vocês tiverem interesse de fazer mentoria ou de operar pela mesa proprietária, eu vou estar lá com vocês, orientando vocês, tanto com relação às operações, orientando vocês com relação ao que vocês têm feito, gerenciamento de risco, tá? Então a gente vai bater um papo, vai ter morning call, vai ter fechamento do dia, então a gente vai discutir as operações, quem quiser operar lá na mesa, a gente vai conversar sobre as operações, seja em gráfico de pontos, seja em gráfico de 5 minutos, seja índice, seja dólar, o que vocês quiserem, tá? Então quem tiver interesse aí em operar pela mesa, quiser esse acompanhamento, fala comigo lá no Telegram, a gente conversa e monta aqui essa parceria, vai ser bem bacana aí com o pessoal da Avance Brokers, com o Nicolas aí, que parceiro meu há muito tempo, tá, pessoal? Então, queria agradecer ao pessoal da Avance lá. Então, para a gente começar, pessoal, antes da gente começar, então, outro recado, Telegram, tem aí na descrição o link do Telegram, entra lá no Telegram, vamos lá discutir as ideias, vamos lá compartilhar conhecimento, quem quiser falar comigo, quem quiser tirar dúvidas sobre o que está vendo aí no curso, pode entrar lá, pode falar no grupo, pode falar comigo pessoalmente, tá, pessoal? Fiquem à vontade lá, que eu vou responder todo mundo, 100% das pessoas que falarem comigo lá, eu respondo, tá, pessoal? Até mesmo se eu não souber, eu respondo, porque eu não sei, mas eu respondo. Então, vamos lá, brincadeira. Então, feito esse recado, não esqueça de curtir o vídeo, pessoal. Vamos dar uma força aí pro canal, curtir o vídeo. Quem gostar do curso, quiser apoiar o canal, tem um Pix ali, fiquem à vontade, façam o valor que quiserem, tá? Então é só quem achar interessante, quiser contribuir, tá? Fiquem à vontade. Então, para a gente começar do começo, né? A gente tem que entender o porquê que a gente utiliza gráfico de ponto. Por que eu utilizo gráfico de ponto? Gráfico de ponto ali não é nenhuma novidade, tá? Isso vem desde lá, antes de a gente ter até o candlestick, já se utilizava gráfico de ponto. Só que na verdade não chamava gráfico de ponto, chamava gráfico de ponto figura, que é um outro tipo de gráfico atemporal. Então, gráficos atemporais, eles já eram utilizados muito antes da gente ter software e computadores que a gente pudesse organizar essas informações em candles temporais, que são os candlesticks, ou candle de barras. Então a gente já tinha, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, a gente já tinha, muito antes a gente falar de candlestick, a gente já tinha os candles que eram os candles de ponto figura não, desculpa, que é o candles de barra, né? Deixa eu mudar aqui do branco e preto para vocês poderem ver. Então a gente já tinha os candles, já tinha o barra, né? O gráfico de barra. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. A gente já tinha gráfico de barra, a gente já tinha o gráfico de linha, por exemplo, onde já era o gráfico de linha, o que é? O gráfico de linha nada mais é do que um gráfico que ele se move através de linhas, de movimentação do preço. Através da movimentação do preço, ele vai desenhando as linhas na tela. Então, nada mais é do que isso. E a gente tem o gráfico de candles, deixa eu botar no automático, que no meu caso eu uso, que a gente tinha de 5, vamos botar com 5 minutos, que é o candlestick padrão, e o que eu uso, que é o gráfico 20p, que eu uso para operar índice, por exemplo. Você pode usar o 60p, se você quiser, que são 60 pontos, depois a gente vai explicar mais para frente. Tá? Mas o porquê que a gente utiliza gráfico de ponto? O gráfico de ponto, ele é interessante, deixa eu até botar no limpo aqui, porque a gente consegue ver, pelo gráfico de pontos, uma melhor estrutura do movimento, porque a gente vai estudar o movimento pela movimentação
do ativo no preço, independente do tempo. Como que funciona isso? Se o ativo tiver com uma volatilidade muito baixa, por exemplo, isso aqui representa um dia do ativo. Se o ativo tiver com uma movimentação muito alta, eu tenho esse dia, por exemplo, que ele representa outro dia do mesmo ativo. Então, eu tenho dias onde eu tenho uma volatilidade alta, eu tenho dias onde eu tenho uma volatilidade muito baixa, por exemplo, né? Onde eu tenho poucos candles se formando durante o dia. Então, isso significa para a gente o quê? De que eu vou estudar puramente o movimento do preço, o price action. Então, é um price action puro que não envolve tempo. Lógico que com o avançar dos nossos estudos, a gente vai ver que eu utilizo muitas vezes um gráfico temporal. Então, eu utilizo um gráfico de 5 minutos para entender alguns movimentos e afinar um pouco mais a entrada. Porque eu sei que, por exemplo, se eu estiver fazendo um pivô nos 5 minutos, eu posso ter um fluxo de compra ali que pode me ajudar no meu trade aqui, mas que muitas vezes eu vou antecipar essa entrada pelo gráfico de ponto, né? Vocês vão entender isso. Porque às vezes, tá? Então, por exemplo, deixa eu botar aqui no 20p. Muitas vezes, o movimento que no 20p, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Um movimento, por exemplo, no 20p, onde eu tenho impulso, correção, impulso, onde eu tenho aqui, por exemplo, um pivô que vai romper uma região aqui, no caso, estava passando uma VWAP aqui, tá? Então, quando eu tenho esse impulso para romper e fazer um movimento, se eu olhar isso às vezes na barra de 5 minutos, pode ser um monte de barrinha assim, ó, que não vão me dizer nada. Pode ser às vezes uma barra, onde dentro de 5 minutos, ele fez impulso, correção, impulso e rompeu um movimento. Então, muitas vezes no 20p, a gente faz a compra, às vezes, enquanto o pessoal dos 5 minutos está esperando fechar a barra, a gente comprou, fez parcial no topo da barra e já está carregando o trade para as próximas barras. Isso acontece muito no gráfico de pontos, tá? A gente não precisa esperar os 5 minutos acontecer ou não acontecer, a barra fechar ou não fechar. A gente já faz essa operação conforme a movimentação do preço, tá? Porque por que a gente faz isso? Porque muitas vezes eu percebia, quando eu operava gráfico de 5 minutos, no índice, por exemplo, que eu via lá que fazia o pivôzinho e a barra que ia romper o pivôzinho, ela ficava oscilando. Aí eu falava, ó, ela tá tentando romper. Pô, por que eu não posso antecipar aquela barra e comprar antes dela romper? Se ela me deixar um movimento claro, de que ela tá fazendo movimentos ascendentes. Ou se ela vem fazer um halt, se ela vem fazer uma parada numa média, numa VWAP, e me mostra uma reversão ali, por que eu preciso esperar os 5 minutos ele vir, fazer aquele rabão que fica embaixo e eu vou comprar lá no topo do candle? Porque quando ele vem aqui embaixo e mostra uma reversão nesse fundo, eu já não posso antecipar essa compra nesse fundo, para quando ele fechar com aquele rabo lá em cima, eu já estou fazendo parcial, estou até saindo da operação às vezes. Então foi por isso que eu fui estudar gráfico de pontos. Então o Nicolas, que também opera gráfico de pontos, outras pessoas que eu conheço, né? Mas o Nicolas, a gente estudou muito tempo junto, aí praticamente 2 anos, o pessoal que sabe aqui do canal, que ele já tem vídeo aqui no canal, ele é um dos sócios da Avance Brokers, né? Então a gente estudou muito essa questão do ponto, justamente para quê? Para a gente entender melhor a movimentação do preço. Em cima da movimentação do preço, mais bem configurada, a gente consegue fazer esses estudos e fazer essas operações com ponto de stop, alvo, parcial, saída, muito bem definido, muito fácil de você identificar, o stop é aqui, o stop é ali, aqui eu tenho um ponto importante, aqui eu não tenho um ponto importante, e assim vai, tá? Então aqui é um gráfico limpo, onde a gente vai evoluir durante o curso desse gráfico limpo, simples, de gráfico de pontos, para o gráfico que eu opero, deixa eu botar aqui o gráfico de pontos, que seria esse gráfico aqui que eu opero, onde eu tenho colorações de candle, onde eu tenho médias, VWAP, suportes e resistências, indicadores de abertura, fechamento e tudo mais. E em cima disso a gente vai trabalhar. Então aquele movimento, o que foi? Aquele movimento, só para vocês entenderem, foi um movimento onde eu tenho praticamente uma cunha aqui, né? Onde eu tenho uma cunha, e eu tenho uma briga para que não rompesse essa cunha próximo da VWAP, eu tenho uma briga para não perder esse fundo, uma entrada de fluxo e volume muito grande aqui nesse fundo, eu tenho uma compra aqui para beliscar uma parcela na VWAP e carregar a operação. Por exemplo, eu consigo enxergar isso. Eu consigo enxergar que eu marquei um fundo, ó, marcou um fundo, tentou fazer uma nova máxima e jogou num fundo de novo, deixando 2 candles aqui de volume de alta. Eu posso comprar aqui para tentar buscar VWAP, tá?
Aqui poderia, dependendo da situação, que não era o caso hoje, encaixar uma venda para vir testar a mínima do dia. Então, isso tudo a gente vai aprender a observar dentro do estudo aí de gráfico de pontos, tá? Então, vamos começar pelo começo, como sempre, né? Então, eu vou baixar aqui um pouquinho a tela para a gente começar a conversar sobre isso, tá? Então, o gráfico de pontos, por que que eu particularmente gosto do gráfico de pontos? Quais são os motivos que fez com que eu operasse gráfico de pontos? Eu tenho movimentos mais limpos. Então, eu tenho movimentos mais limpos. Esse gráfico aqui é o 20p. Então, eu tenho movimentos de topo, fundo, topo. Eu tenho movimentos de canalzinho de baixa, onde eu tenho aqui um rompimento do canal. Ele vem fazer um pullbackzinho aqui para jogar para cima, tá? Onde eu tenho lateralizações, que eu posso marcar bem as lateralizações, ó. Então, eu tenho compra na falha de fundo, venda na falha de topo, compra na falha de fundo, venda na falha de topo, se você entende aqui. Tá? Então, eu tenho várias coisas que eu consigo utilizar dentro das figuras clássicas, suporte e resistências, topos de fundos, turnaround do mercado. Tá? Então, por exemplo, vamos jogar no 60p. Então, no 60p, a gente tira o zoom, a gente consegue identificar muito bem, por exemplo, as regiões. Então, ó, tem uma região de briga aqui, ó, nessa região, onde quando o preço chega aqui, eu vou procurar venda, quando o preço começa a chegar nessa região, eu vou começar a procurar compra, até que eu faça uma vendazinha, com pullback, testa, perde a mínima, aí eu posso procurar venda. Aí ele vem testar essa região de novo. Então, isso fica muito claro na nossa visualização de mercado. Isso fica muito claro, por exemplo, que eu tenho uma tendência de alta aqui, ó. Tá? Então eu consigo ver que é um alargamento. Então a gente consegue entender melhor os movimentos. Os movimentos, eles ficam mais claros e mais limpos, eu diria assim. Né? Então a gente tem movimentos mais limpos. Então, por exemplo, congestãozinha aqui, ó. Essa que eu estava falando, ó. Se você descartar aquele fundo como aqui sendo um rompimento falso desse fundo, deixa eu tirar minha câmera aqui de baixo. Tá? Então, se eu descartar esse movimento de fundo como sendo um rompimento falso, eu tenho um breakout, um retângulo, onde ele trabalhou para romper e vai jogar onde? Vai jogar no meu próximo suporte lá em cima. Então, o que que é isso aqui? Isso aqui, para quem assiste aí o IPOF que tem no canal, vai saber que é o que? Ele tinha uma zona de equilíbrio aqui, onde ele foge dessa zona de equilíbrio, ele vai buscar outra zona de equilíbrio, que é essa região superior. Então, aqui o preço está procurando um equilíbrio de oferta e demanda. Então, como eu tenho mais oferta do que demanda, a tendência é que esse preço venha para essa região aqui em cima, equilibrar essa oferta e demanda. Então, isso aí tem nos vídeos do IPOF aí no canal. Tem que assistir os vídeos aí para entender essa parte, tá? Então, qual a diferença que a gente tem, então, do gráfico de pontos para o gráfico temporal? O gráfico temporal, ele vai me dar todo dia a mesma quantidade de candles. Então, independente se o dia é muito volátil ou pouco volátil, a quantidade de candles no dia é igual, que é um candle a cada 5 minutos. O gráfico de pontos, não. Eu vou ter dias, por exemplo, no 20p, eu vou ter dias em que um dia ele pode ter muito mais candles e vou ter dias que o dia vai ter muito menos candles. Porque o que importa para mim é o movimento do preço, a volatilidade do preço no dia. A gente vai trabalhar a volatilidade do ativo. Então, o que me interessa é que o ativo tenha volatilidade suficiente e faça movimentos claros dentro dessa volatilidade. Então, essa é uma forma até que a gente vai utilizar para selecionar os ativos que a gente pode operar com gráfico de pontos. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Outra coisa que o pessoal sempre me pergunta, qual que é a diferença do gráfico de pontos para o gráfico de Renko? Então, se vocês observarem, vamos colocar aqui o Renko. O Renko também é um gráfico atemporal. Então, vamos botar aqui um 14R, por exemplo. Tá? Então, a gente tem um Renko. O Renko, ele também é atemporal. Mas o que que acontece? Se vocês observarem, deixa eu dar um zoom aqui. Se vocês observarem, o Renko, ele não faz candles laterais. Ele obrigatoriamente faz um candle para baixo ou um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima. Então, ele não faz candles um do ladinho do outro, candles laterais. Ele não faz esse movimento. Então, essa é a diferença. O gráfico de ponto, ele mostra para a gente lateralidades. Então, quando a gente vê no gráfico de pontos, vamos pegar uma lateral grande que a gente consiga ver bem, para ficar bem claro para vocês. Aqui, ó.
Por exemplo, o gráfico de pontos, ele faz isso aqui, ó. Que o Renko não faz. Ele fica de lado. Ele tem pavio. Ah, mas o Renko pode ter pavio? Também pode. Mas ele fica de lado, por exemplo. Tá? Então ele tem pavio, ó. Tem pavio. Tá? Então ele faz essas laterais. Então ele faz essas laterais. E essas laterais têm um nome que a gente chama de candle padrão. Então, primeiro vamos falar como que forma o candle, né? Como que é a formação do candle, como que ele é formado e o que que é esse candle padrão que a gente fala. Tá? Então eu vou limpar a tela aqui um pouquinho e agora a gente vai falar um pouquinho de como é a formação do candle dentro do candle de pontos, tá? Então o candle de pontos, deixa eu pegar com a mão que é melhor. Então o candle de pontos, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o quê? Eu tenho isso aqui. Então o preço, vamos supor que o preço ele vai fechar um candle anterior, vamos botar aqui um candle de alta, vamos supor que ele fechou um candle de alta, deixa eu botar ele fechado. Ele fechou o candle de alta, então a abertura do preço, fechado aqui. Então, se ele fechou um candle de alta, a abertura do candle seguinte, ele vai ser no exato fechamento desse candle. Ele vai abrir outro candle no mesmo ponto. Para que ele faça um novo candle para cima, e feche esse candle positivo, eu preciso ter uma quantidade específica de pontos que ele tem que andar para fazer esse fechamento. Então, no gráfico que eu opero de índice, que é um gráfico de 20 pontos, então ele tem que andar 20 ticks para uma direção ou para outra, para que ele feche esse candle para cima ou para baixo. Então, se a gente tem 20 ticks, cada tick no índice são 5 pontos, então ele tem que andar 100 pontos. Então, eu sei que cada box desse fechado de corpo, de topo a fundo do corpo do candle, o corpo, não a sombra, o corpo, eu sei que aqui, obrigatoriamente, sempre vai ter 100 pontos. Deixa eu aumentar a câmera ali. Aqui sempre vai ter 100 pontos, tá? Sempre vai ter 100 pontos. Ah, mas e se ele não fechar? E se ele andar 95 pontos e voltar? Se ele andar 95 pontos e voltar, ele não vai fechar. Se ele não vai fechar, o que que ele vai fazer? Ele vai me deixar uma sombrinha ali. Tá? E o que que ele precisa fazer para ele fechar o contrário? Ele fechar para baixo. A partir do ponto de abertura, onde ele abriu aqui, ó, no mesmo ponto que ele fechou. Então, ele andou 95 pontos. Em algum momento, ele estava quase fechando uma barra positiva. Aí ele vira e ele pode fechar uma barra negativa desde que ele ande 90 pontos para baixo. Então, ele pode fazer uma barra negativa para baixo. Tá? Então, aí ele vai fechar o quê? Quanto que eu vou ter aqui nesse corpo? Esse corpo eu vou ter 100 pontos. E nesse rabinho eu vou ter 95 pontos. Então, eu vou ter de volatilidade nesse gráfico de pontos, eu vou ter aqui aproximadamente 195, aproximadamente não, vou ter no máximo 195 pontos. Então, eu sei que de mínima do rabinho até o fechamento do candle, seja para qualquer lado, ele vai ter no máximo 195 pontos. Porque se ele fechar 100 pontos para cima, ele vai passar a ser um candle de alta, sem rabinho para baixo. Se ele fechar para baixo, se ele abrir e fechar direto para baixo, ele fecharia direto um candle de baixa, por exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Se ele abre o candle seguinte, e ele vem para baixo, direto, e anda 100 pontos, ele já vai fechar direto um candle para baixo. Aí esse candle para baixo, ele vai fechar como? Vamos botar vermelho. Então esse candle de baixa, ele vai ser vermelho, para baixo. Então eu vou ter um candle de alta e um candle de baixa. Se no candle seguinte, ele de repente começar a vir para baixo, então ele abriu o candle seguinte, começou a vir para baixo. Se ele não fechar 100 pontos para baixo e voltar para cima, e fechar para cima, então eu vou ter um rabinho para baixo, e esse candle vai fechar para cima, positivo. Quando ele faz esse movimento, tá? Independente dele ter esse rabinho ou não, tá, pessoal? Independente dele ter essa mínima ou não, deixa eu apagar. Tá? Quando ele faz esse movimento, independente desse rabinho ou não, vou até apagar aqui, então,
Se eu tenho um candle para cima, lateral um candle para baixo, depois na lateral um candle para cima, isso aqui a gente chama de candle padrão. Isso quem? Eu que opero e algumas pessoas que operam comigo também têm a mesma nomenclatura que outras pessoas também no mercado falam isso. Então isso é um candle padrão. Esse candle padrão, eu falo que ele, nesse momento, quando eu fecho esse último candle, eu tenho o quê? Eu tenho um micro pivô de alta. Então eu tenho um pivô, eu tenho um candle de alta. Aí no candle seguinte, eu tenho um candle de baixa. E no último candle, eu vou ter um outro candle de alta. Então você concorda que isso aqui é um pivô de alta? Tá? Então isso é um candle padrão. O candle padrão ele pode ser de alta ou ele pode ser um candle padrão de baixa. Então como ficaria um candle padrão de baixa? Candle padrão de baixa eu teria um candle negativo, eu teria um candle positivo e depois eu teria um candle negativo. Tá? Aí vale a gente entender o seguinte, tá? Esse candle, por exemplo, se esse candle é de baixa, quando eu abro esse candle, ele não abre aqui na mínima. Então esse candle ele nunca vai ter um pavio aqui. Por quê? Porque se ele andar 100 pontos, ele fecha o corpo. Então ele não tem como andar 105 e voltar para baixo e fazer um pavio. Então ele fechou o corpo. Mesma coisa desse candle aqui. Ele nunca vai ter um pavio aqui embaixo. Porque ele vai abrir aqui em cima. Então para fazer pavio, ele vai ter que fazer um pavio para cima, voltar e fechar para baixo. Então com o tempo, vocês vão começar a visualizar que isso aqui vai ficar assim, ó. Então vamos pegar um candle de alta. Então um candle de alta, normalmente ele tem um paviozinho embaixo, muitas vezes não, um corpo de alta. Aí muitas vezes ele abre, tenta romper para cima, devolve e fecha um candle de baixo. Aí vai fazer o quê? Vai fazer um paviozinho para cima e vai fechar para baixo. Aí no candle seguinte, de novo, se ele vai fazer o candle padrão, o que vai acontecer? Ele vai abrir, vai tentar vir para a mínima, não vai conseguir e vai fazer um candle de alta. Então, muitas vezes, a gente pode ter candles padrões com esse tipo de sombra. Sombra nos 3 candles. A gente pode ter, por exemplo, sombra, que acontece bastante, tá, pessoal? A gente pode ter sombra, por exemplo, só nesses 2 candles? Pode. Eu posso ter sombra só naquele vermelho? Posso. Eu posso não ter sombra nenhuma? Posso. Posso ter sombra só nesse verdinho aqui? Posso. Não só pode, como é bom quando isso acontece. Então isso mostra o que para mim? Isso mostra para mim que o preço subiu, caiu. Quando abriu esse último candle, ele tentou cair e teve um movimento forte de alta que defendeu o preço fechando na máxima aqui do movimento. Então eu tive uma rejeição dessa região de preço aqui da abertura do candle, onde ele tentou perder e rejeitou para cima. Então isso é um candle padrão. Tá? Então um candle padrão é eu intercalar um candle de alta, um de baixo, um de alta. Um candle de baixa, um de alta, um de baixa. Sabendo dessa interpretação de como forma esse candle padrão, então, com o tempo, passa a não ser mais importante você saber se o candle de alta ou de baixa, porque o seu consciente já começa a identificar automaticamente qual é o candle de alta ou de baixa. Por quê? Se eu botar tudo preto na minha tela, preto não, vocês vão ver, vamos botar branco. Se eu ponho lá branco, se eu botar um monte de candle branco na tela, tá? Eu preciso saber qual é o primeiro candle. Ou preciso saber qualquer candle desses da tela, se ele tem rabinho para um lado. Por quê? Se eu não sei aqui para trás, se eu não tenho histórico aqui para trás, se o candle tem um rabinho e ele fechou na mínima, ele é um candle de baixa, porque ele não pode ter rabinho para cima e fechar aqui em cima, igual o gráfico de minuto. Eu posso ter um gráfico de minutos com sombra superior. O candle de pontos, ele não pode ter sombra superior, ele só tem sombra inferior no candle de alta e sombra superior se o candle for de baixa. Então, se eu tenho uma sombra superior, esse candle aqui é de baixa. Então, vamos numerar os candles aqui, ó. Então, eu tenho. Isso é importante, pessoal, para vocês depois identificar o contexto lá do gráfico, tá? Então, se eu tenho, aqui é o candle 1, aqui eu tenho o candle 2,
que eu tenho candle 3. Isso numa lateral, tá, pessoal? Quando é alto ou baixo o mercado, você não precisa disso para saber o que está acontecendo. Tá? Então vamos lá. Então, e o candle 7. Então, se eu tenho um candle 3 de baixa, obrigatoriamente o candle 4 é de alta. Como eles são intercalados, como eles estão numa lateral, quando eles estão numa lateral, eles são intercalados, se o 4 é de baixa, o 5 é de alta. O 5 é de alta, ele fechou aqui. Então, se o 5 é de alta, o 6 ele só vai poder fazer sombra para cima. Porque ele só vai poder fechar com sombra se ele for para baixo. Se o 6 é de baixa, o 7 só vai poder fazer sombra para baixo. Então, ele vai fechar no alto. Então, com o tempo, quando a gente olhar no gráfico, eu vou voltar lá no gráfico, a gente começa a entender, ó. Então, deixa eu parar. E desenhar os movimentos todos. Pronto. Então, vamos lá. Então, se eu pegar aqui qualquer movimento, vou tirar da mãozinha. Se eu pegar qualquer movimento aqui, ó, uma lateral, por exemplo, eu sei que esse candle, se ele tem rabinho para baixo, deixa eu dar um zoom para ficar melhor. E aqui dia de hoje, ó. Então, numa lateral, se eu sei que esse candle aqui tem sombrinha em cima, ele fechou para baixo, ele é um candle de baixa, independente da cor dele. Se ele tem sombra para baixo e fechou, ele é um candle de alta. Se ele tem sombra para baixo e fechou, ele é um candle de alta. Se ele tem sombra para cima e fechou, ele é um candle de baixa. Então eu não preciso nem olhar a cor do candle para saber se não é um candle de alta ou de baixa. Ah, mas e se ficar uma lateral onde os candles não tiver nenhuma sombrinha? É difícil acontecer, mas pode acontecer. Então vamos identificar os candles padrões, ó. Eu tenho um candle padrão de baixa. Eu tenho um candle padrão de baixa. Olha a diferença de um para o outro. Eu vou botar mais fino para vocês poderem ver. Olha a diferença de um para o outro. Então eu tenho um candle padrão de baixa, onde eu tenho uma sombrinha pequena e uma sombra maior aqui no candle de alta, mas é um padrão de baixa, porque o último candle é de baixa. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu tenho um candle de baixa com uma sombra superior, o candle de alta não tem sombra nenhuma, porque ele abriu e subiu direto, sem tentar perder a mínima, e depois eu tenho um candle de baixa com sombra superior novamente. Então aqui eu tenho um padrão de baixa. E o padrão de alta, como funciona? Vamos procurar um padrão de alta para a gente poder ver. Então aqui eu tenho dois padrões de alta, ó. Mesma coisa. Então num padrão de alta, tá, que eu tenho aqui, eu tenho um candle de alta com sombra superior, um candle de baixa praticamente sem sombra e um candle de alta com sombra inferior. Essas sombras, pessoal, é muito importante muitas vezes para a gente ver uma falsa violação, uma briga, uma defesa, alguma coisa que pode justificar um movimento para a gente. Então aqui atrás, ó, voltando lá atrás, tem um candle bonito, ó, com sombra em todas as barras, ó. Então aqui, ó, um movimento de alta, onde eu tenho um candle de alta que foi brecado por um candle de baixa, ó, padrão de baixa. Aí eu tenho aqui um candle de alta, onde eu tenho uma sombra inferior, indicando uma defesa que o preço em algum momento ele quis fazer o quê? Chegou aqui, ele quis jogar para baixo. Eu tive uma defesa nessa região e o candle fechou para cima, então ele fez um padrão de alta. Logo na sequência eu tenho um outro candle, que ele fez o quê? Fechou para alta esse candle anterior, então ele teve uma alta. Ele tentou fechar para baixo, não conseguiu, fechou para cima aqui de alta. Um candle de baixa com uma sombra superior e um candle de alta com uma sombra inferior. Então eu tenho um outro padrãozinho aqui, que seria um candle de alta. Então deixa eu pegar aqui um quadradinho. Então, eu tenho aqui um candle de alta. Eu tenho aqui um candle padrão de baixa sem sombra nenhuma. Um candle padrão de baixa com sombra inferior. No candle do meio. Então eu tenho, vamos pegar outros aqui, ó. Eu tenho um candle padrão saindo de uma congestão aqui, ó. E aqui eu tenho um candle padrão quando ele entra na congestão. Um candle padrão de saída, ó. Candle padrão de saída. Por quê? Vocês vão entender mais para frente o porquê desse candle padrão. Por ele ser um micro pivô, para a gente identificar um pivô, que é o quê? Impulso, correção e impulso, que a gente vai ver amanhã nos princípios fundamentais de análise técnica que a gente vai utilizar dentro do gráfico de pontos. Então hoje é a aula bem resumida, só para vocês entenderem o porquê a gente utiliza o gráfico de pontos, tá? Qual a diferença do gráfico de ponto para o gráfico temporal, a diferença do gráfico de ponto para o gráfico de Renko e como que forma o candle e o que é um candle padrão. Isso é o básico do básico para a gente entender e começar a operar.
tá? Aí amanhã a gente vai falar da parte de gráfico de pontos, os princípios fundamentais da análise técnica que a gente utiliza no gráfico de pontos e os indicadores que a gente utiliza no gráfico de pontos, tá? E depois, na aula 3, vou passar para vocês um pouquinho. A aula 3 a gente vai falar as formações de candles que a gente vai observar, os padrões de continuação, lateralização e reversão no gráfico de pontos, que a gente normalmente utiliza e observa, tá? Aula 4, a gente vai falar do volume do gráfico de pontos, então a gente vai começar a entrar com indicadores de volume, o significado dos volumes altos e baixos em determinadas regiões e o que a gente pode fazer com isso. Vamos falar da importância do Times in Trades, tá? E da utilização de filtros do Times in Trades para a gente acompanhar o fluxo, um pouco de fluxo para a gente entender. Muito do que eu já falei aqui para vocês no canal, só que de forma organizada, né? Como a gente vai determinar quantidade de pontos que a gente vai utilizar, isso na aula 4 a gente vai ver, a gente vai falar sobre volatilidade. Então, qual o tamanho do box que eu vou usar? Posso usar 15R, posso usar 14R, posso usar 20R? Se eu quero operar na Petro, qual é o tamanho do box que eu vou utilizar? Vou usar 10P, né? Ou 10R, desculpa, vou utilizar 10P, vou utilizar 15P, 20P. Qual é a ação e como que você vai determinar isso? Isso tem várias técnicas, pode ser visual ou pode ser através de cálculos matemáticos para a gente chegar nesse cálculo do tamanho do box que a gente vai utilizar. E na aula 5 a gente vai falar dos setups operacionais. Então a gente vai falar dos setups de continuação, de correção, de reversão, né? Então vamos falar dos que eu já falei aqui, né? Setups de continuação, padrão no pré, no rompimento e no pós-rompimento. Vamos falar de setups de correção da média móvel de 50, da VWAP, bandeira, e os setups de reversão. Falha de topo, falha de fundo, micro COI e micro oco, né, que é o ombro, cabeça, ombro e micro COI, que é o ombro, cabeça, ombro invertido. E depois a gente vai fazer uma aula bônus, que vai ser uma live aí que a gente vai fazer os movimentos ao vivo, que a gente vai analisar o mercado ao vivo. Então, essa semana de curso vai ser mais ou menos fundamentado em cima disso, tá? É bem o básico assim, mas é um básico bem completo. Quem fizer estudar e analisar e treinar bastante já vai conseguir fazer alguma coisa bem interessante, e depois tem aí os estudos avançados que cada um pode buscar de forma que achar melhor para poder operar e poder se aperfeiçoar no curso de gráfico de pontos, tá, pessoal? Então, espero que a primeira aula vocês tenham gostado, tá? Uma primeira aula bem simplesinha, bem clássica. Amanhã talvez a aula demore um pouco mais, que a gente vai começar a falar de fundamentos da análise técnica, talvez seja uma aula um pouco mais longa, talvez a gente tenha a próxima de 1 hora de aula, tá? E as demais aí a gente vai tentar fazer aí na próxima dos 40 minutos, porque eu sei que cansa bastante, tá, pessoal? Então lembrando que para quem quiser, para quem gostar, futuramente quiser fazer uma mentoria, quiser fazer até um curso particular, tiver alguma ideia para fazer, pode me chamar, entra lá no Telegram, o Telegram está na descrição, fala comigo pessoalmente lá, a gente conversa, vê a necessidade, vê se é o momento de você fazer uma mentoria, alguma coisa, às vezes precisa ter um conhecimento básico para poder entrar na mentoria, porque a mentoria o pessoal já lá é um pouco mais avançado, a gente conversa bastante, mas para a pessoa não entrar boiando, é legal ela ter um conhecimento básico. Então conversa comigo, faz esse curso e a gente vai aprimorando. Quem quiser operar pela mesa proprietária, independente se é gráfico de ponto, gráfico de 5 minutos, pode conversar comigo lá, pode falar o que quiser, a gente vai lá, senta, conversa com o Nicolas, vê uma forma, vê quantos contratos você vai querer iniciar, 5, 10, 15, 20 contratos, aí vai de cada um. Tá, pessoal? Você pode iniciar com quantos contratos quiser, tá? Então, chama lá, vamos conversar e vamos fazer evoluir aí a sua vida de trader e começar a ganhar dinheiro no mercado, tá, pessoal? É difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível. Então, espero vocês essa semana. Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de comparecer amanhã, tá? Então, essa semana, todos os dias às 8 horas da noite, vai ter o lançamento dos vídeos, tá? Espero que vocês gostem. Deixa nos comentários do vídeo, tá, pessoal? Comenta no vídeo o que vocês acharam, a dúvida que vocês tiverem, que ao longo da semana, porque eu vou gravar esses vídeos durante a semana, esses vídeos não estão gravados, tá? Então, ao longo da semana, se eu ver que tiver muita dúvida, eu faço uma sessão de tirar dúvida, nem que seja uma live para a gente tirar dúvida ao vivo aí com todo mundo, quem quiser analisar, conversar, estudar, tirar dúvida, explicação, a gente pode fazer uma sessão de tirar dúvida também, talvez na semana que vem, tá, pessoal? Vamos ver aí como vai estar os horários. Então, um abraço a todos e até amanhã. Valeu e fui!